Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também testificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, aquele a quem nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga que assim seja. E glorificar o Deus Altíssimo e a pessoa humana de vida de Jesus Cristo de Nazaré, aquele quem era que há de vir. Fala, meu Senhor, no nosso coração, o teu desejo, meu Senhor, que o Senhor deseja para esta noite, em nome de Jesus. Que a igreja diga que assim, e continua glorificando o Cordeiro. Abra o nosso entendimento, nos perdoa. O Senhor coloca a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Glória ao Cordeiro. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu decreto, propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu filho, a fim de que o seu filho seja o primeiro de muitos irmãos, o primogênito primeiro. Louvado seja o Cordeiro. E a estes que predestinou, ele chamou, justificou, né? E os glorificou, abençoou. E aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas se entregou em nosso benefício, também nos dará com Cristo todas as coisas. Louvado seja por Deus. Então, mais uma vez aqui, o Senhor nos predestinou, não é destinou, predestinou, nos mostrou um caminho, nos mostrou um destino, predestinou. Existe um destino, bem ou mal, dois destinos, na verdade, dois caminhos, duas portas, e o Senhor nos predestinou, ou seja, nos mostrou o caminho estreito da porta estreita. Ó, é aquele ali. Você vai lutar para ser conforme a imagem do meu filho. Tem dois caminhos. Um caminho leva para você ser a imagem do meu filho, que é Deus, sou eu. E o outro caminho, você vai se transformando na imagem de Satanás. Então, só que Deus nos predestinou para escolhermos o caminho certo, o caminho que vai ser trilhado e que nos leva, que nos vai transformando durante esse caminho. Você vai se transformando na imagem de Cristo, igual a Cristo. Cristo é igual a Deus, você é filho, é herdeiro, tem o Espírito Santo, tem que parecer com Cristo, fisicamente e espiritualmente. Mesma coisa se você escolher o caminho, né? For predestinado, eu quero aquele caminho, você está se predestinando. O destino vai ser final, né? Quando chegar. É só um pré. Está começando. Aquele caminho do mundo. Então você vai se transformando aos poucos, de uma vez, dependendo do que você for fazer, na imagem de Satanás. E ele é bonito, né? Satanás era, né? Quando era Lúcifer, anjo de luz. Mas desobedeceu, ficou horripilante, como se diz, né? Tornou-se mais do que o monstro. O monstro é pouco. O monstro é pouco. Satanás, irmão, é tão feio que Deus não deixa ele aparecer como ele é. Não aparece. Eu vi Satanás. Você não viu Satanás, não, irmão. Você viu uma imagem. Ele apareceu de uma forma. Que até antes de luz ele aparece, né? Em forma de anjo de luz. Você não viu a imagem dele mesmo como é. Ninguém pode suportar ou ver ele. De feio, horrível, tenebroso, monstruoso que ele é. A mesma proporção que ele era magnífico, soberano, sublime, grandioso, quando era o querubim, e era admirado dos céus, uma das belezas do céu, ele se transformou também na mesma magnitude, só sendo de monstruosidade e feiura. Grandioso e feiura, infinito em monstruosidade. É o oposto, perdeu a imagem de Deus e virou a imagem monstruosa. Então, quando você resolve seguir o mundo, quando você resolve fazer sua vontade, que é mudando,
Quando você resolve fazer a vontade dos outros, quando você faz essas coisas, você está se transformando literalmente e espiritualmente na imagem de Satanás. Quando você desobedece, o Espírito Santo passa a ordem, você desobedece, você está se transformando fisicamente e espiritualmente na imagem de Satanás. Porque Deus é Pai dos filhos da obediência. Os filhos, o espírito que opera dos filhos da desobediência é o espírito maligno. Assim, maligno e desobediência. Não tem como o Espírito Santo operar no espírito desobediente. Não. É trevas e luz, não tem como se unir. Está escuro, você acende a luz, as trevas são dissipadas. Não tem como ficar trevas e luz junto. Ou é uma coisa ou é outra. Então, quando você sai aí, igual um cuscuz quente, igual cuscuz. Eu lembro da professora do jardim, ela faz com cuscuz, né? Porque ela era esquentada. Você sai esquentado aí, recebeu uma ordem legal, santa do Espírito Santo, você está se transformando no bicho velho. Não fica teimando, quando fica gostando das cores do mundo. Quando resolve fazer o que é contrário à Bíblia. Quando fica com raiva, quando se ira. Principalmente contra o que é santo, o que é mandado fazer. Porque se for mandado fazer alguma coisa, se eu mandasse aqui, os caras vão fazer alegre, feliz. É na mesma hora. Não, o pastor mandou, é certo. É certo. Mas se é alguma coisa santa, pura, honesta, correta, ficam igual o cuscuz, quente esquenta e sai no meio do mundo. Ou seja, quem está todo o tempo assim é um monstro, irmão. O monstro, o demônio, Satanás, ele não tem paz. A Bíblia diz que quando a gente pratica a palavra, tem paz com Deus. Ele não tem paz. Quem quer? Vê alguma coisa boa, justa, correta, honesta, é que ele fica furioso mesmo, porque está com aquela natureza maligna. Não consegue se acalmar. Não consegue gostar do que é bom, do que é correto, do que é certo, do que é puro, do que é limpo, do que é cheiroso. Não consegue. É tudo o contrário. Então, quando você observa que Deus predestinou para você ser a imagem de Jesus Cristo, não é a imagem do diabo, não, irmão. A pessoa que está indo pelo seu livre-arbítrio, escolha ser a imagem de Satanás. Satanás é vaidoso. Olha aí. Satanás é mentiroso, é semente. Satanás, ele é tudo contrário a Deus, você é contrário. Satanás não gosta da luz, você não gosta, vai para a igreja, gosta. Passa lá do outro lado da igreja santificada, mas da igreja mundana, a pessoa gosta. Então é filho de Satanás, irmão. Está a imagem dele, está com a roupa colada no corpo, com a roupa curta, está com batom, está com maquiagem. Se você ver as Pombo Rio, Morra viu a Maria Mulamba, a Pombo Rio, não foi? É tudo com batom, maquiagem, é nua, é vaidosa. Você é a imagem de Satanás. Você quer ficar igual a eles? É vaidoso. Existe um principado chamado Mamon. É o da riqueza, que faz pessoas ficar ricas, faz pacto com ele. Então você quer ficar rico, povo de rico, faz pacto com ele, Mamon. Aí você vai ser a imagem dele. Vai vestir tudo que ele manda, vai comprar o que ele manda, vai fazer a casa do jeito que ele quer. Vai ser a imagem dele. A imagem de Cristo é humilde. Cristo não teve nem onde pousar a cabeça aqui na terra.
vai beber, vai se drogar, vai idolatrar alguém, idolatrar alguma coisa. Todas essas coisas você está fazendo a imagem de Satanás. Você. E dá para ver até nitidamente pelas roupas, pelo falar, pelo andar, pela teimosia. Quem é teimoso? É o Espírito Santo ou é Satanás? Me diga. Quem é que ama esse mundo presente? É o Espírito Santo ou é Satanás? O Espírito Santo odeia tanto que vai destruir tudo, irmão. E renovar, fazer tudo de novo. Odeia as vestes, odeia tudo. Tecnologia, odeia tudo. Vai fazer para as pessoas procriarem, multiplicar-se. Satanás já tira para as pessoas não se multiplicar, não querer se casar, não querer ter filho. É tudo o contrário. Pessoas não querem ter filho, não querem se casar, querem tecnologia, querem comprar vaidade, querem música mundana, querem igreja mundana, não querem ser corrigidos. É tudo a imagem dele, são filhos dele. Tudinho. Mas Deus não predestinou para nós, todo ser humano, ser conforme a imagem do seu filho, porque ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro ser humano a ressuscitar, para que todos os outros que tenham a sua imagem também ressuscitem. Imagem física e espiritual. Quando um obedece à palavra, a imagem, o Espírito Santo estará perto da pessoa, iluminará ela, e entrará raios de luz, de glória, de santidade, e esses raios vai refletir na pele da pessoa, no rosto, até brilhar, como esteve Moisés e muitos outros. Sem contar que o Espírito vai estar jovem também, né? Dia após dia, a luz do Espírito Santo vai vivificando o Espírito, vai ficando mais jovem, que quando sai do corpo, sairá com a idade de 18 anos, jovem, resplandecer igual uma lâmpada. Porque a pessoa se manteve na obediência à palavra, sendo a imagem de Cristo. Ela é a imagem. O Adão Campos, quando saiu do corpo, ele viu que estava do jeito do Senhor, né? O mesmo corpo resplandecendo nas vestes. Só que o Senhor brilhava mais, né? É a imagem de Cristo, você tem que ser, irmão. As pessoas falando palavrão, respondendo. Você acha que Cristo faz isso? Roubando, furtando, matando, prostituindo, enganando, ser desobediente ao Espírito Santo, aos pastores, aos guias, aos pais, às mães, às autoridades. Você acha que a pessoa está sendo? Aí não, ela está sendo a imagem de Satanás. Muitos já viram os demônios usando calção. Eu mesmo vi, que eu atenção vi, que eles estavam andando no calção. Eram os demônios que estavam ali, né, as pessoas. Elas, principalmente os idosos, passaram. Então, se você passou a vida todinha se transformando fisicamente e espiritualmente na imagem de Satanás, muito difícil você reverter isso aí. Muito complicado. Porque o espírito já vai estar morto, cauterizado, queimado. Como o espiritual, você vê queimado, quando eu vi a mulher toda queimada. Então, cuidado com como se veste, como pensa, como fala, como deseja, com quem anda. Cristo não anda de mãos dadas com o mal. Como eu falei, já falei que eu vou repetir novamente a visão que eu tive lá no restaurante da senhora idosa. Não era bem idosa, magrinha, com a calça colada, aquele leg, né? Mostrando as partes, com a blusa mostrando o seio. Idosa mesmo.
Uma bengala devagarinho assim andando, batom, maquiagem, cabelo cortado, cabelo para estar longo, cortado. Prestou atenção que os idosos cortam o cabelo bem curtinho? Vão seguindo a imagem do mundo, o mundo faz isso, né? Eles vão cortando, um vai seguindo o outro. Bem curtinho. E andando devagarinho assim, vai pegar o prato, né, para comer, aí viu a outra, ficou conversando. Aí eu vi a lança sendo enfiada dela, ela gritando, e ela era um monstro. Gritando e furando, sem piedade, sem piedade. E ali, frágil, que chamou a atenção que era frágil, né? Era um monstro, uma imagem semelhante a um monstro, e frágil, sem poder se mexer, que ela era frágil. E ali, sendo torturada. Brinca não, irmão, mundo espiritual. Ela já está assim lá no inferno, né? A alma dela já está assim. Tá? Já figura lá no cantinho. Está só esperando chegar onde dela morrer, o demônio levar o espírito dela. Aí vai começar a tortura dela. E frágil, sem poder se defender. Embora fosse forte, no inferno ninguém se defende da tortura. Não tem como. Ninguém se governa lá. É de lamentar, é partir o coração. O Senhor chora com isso aí. Mas Ele é justo e verdadeiro, porque estão escolhendo, como os anjos no céu, o texto de anjo escolheu seguir a imagem de Satanás, a rebeldia, e pagaram um preço altíssimo, se transformando em monstros e demônios. Mesmo jeito de ser humano, Deus é justo. Mesmo jeito de ser humano que criou, seguiu perseverando para ser a imagem de Satanás, vai também para onde Satanás está e vai ser torturado e queimado. Deus é justo, tudo é a mesma coisa. A única coisa que Deus nos amou no mais profundo, porque fez nós conforme mais semelhança dele, que quer nos salvar. Os anjos não foram. Mas não muda que nós estamos indo para o inferno também, não muda isso aí. Ele sofreu para que nós venhamos nos arrepender e seguir para ser a sua imagem e semelhança. Mas se nós não, nós iremos para onde os anjos caídos foram também, estão. E chegar lá já transformado num semi-monstro. Uns já vão em monstro, né? Vai depender do pecado que cometeu durante a terra, do caminho que você fez. Quanto mais foi ousado em pecar, mais monstro é. Como Adão e Campos viu o monstro, os homens monstros, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. O pecado foi maior, não foi o pecado mais simples. Foi o pecado sem perdão, foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ficaram configurados em monstros. Tiveram uma configuração maior em monstros. Mas os outros são ser humano com a semelhança de monstros. Sem a semelhança de ser humano, tampouco a semelhança de Cristo. Tampouco a semelhança de Cristo. Tanto é que o irmão viu os parentes dele lá, né? Quando foi arrebatado, veio abraçar ele já sentiu uma coisa ruim, né? Não é só a aparência, mas é o mal que está ali na pessoa. Ela perdeu a imagem de Deus, é igual Satanás. Ficou horripilante, e não só fisicamente, mas o ódio que sai dele, o medo e a angústia, é igual à sua feiura. É a mesma proporção. Destruidor. Não é só porque é feio, não. É a unção maligna que emana dele. É a unção maligna que emana daqueles que estão lá embaixo no inferno, que se transformaram em monstros ou semi-monstros. É o pecado, a unção de terror que ocupa em cada um. Como a gente vê aqui um ser humano vivo, chega perto e se arrupia todinho.
vê a pessoa toda sombria. Lá no inferno é maior. Então você quer se transformar num ser desse? Sendo que Deus o predestinou e enviou Cristo para você imitar Cristo e se transformar na imagem de glória de Cristo e ainda ter riqueza celeste. Então você vai escolher o mundo, vai se vestir, falar, desejar as coisas do mundo, porque você não se guarda igual João Batista que se guardou. Não teve nem filho, nem mulher, nem nada, ainda teve a cabeça cortada. E o Senhor disse que não teve maior profeta do que ele. E grande recompensa está lá no céu. Será que não consegue? Será que é tão gostoso o mundo desse jeito? Principalmente que já experimentou, sofreu, viu que não é bom? É a escolha, irmão. A escolha da pessoa. A pessoa escolheu, acabou, felizmente. Cristo morreu, ela não quis, mas outros querem. Outros querem. Ele vai ser glorificado por ele ter morrido e ela não ter querido ser a imagem dele. Preferiu ser a imagem do monstro. Sem contar que ele é belo, bonito, formoso, sai dele amor, sai dele paz. Dos seus santos também sai amor, paz, sai tudo. Aqui mesmo na terra. E quando sair do corpo, aí que vai sair, meu irmão, unção poderosa de cada um. A luz, a unção. Serão rei, comandado pelo Rei dos Reis. Serão herdeiros da vida eterna, do tesouro do Pai. Terão status de filhos. Não pecarão mais. Serão transformados pelo sangue de Deus, não pecando como ele nunca pecou, nem aqui na terra, tampouco no céu. Não irão mais pecar. Serão semideuses. Por isso está escrito no Antigo Testamento: vós não sois Deus, está escrito, o próprio Senhor diz. Bonitos, belos, inteligentes, estarão acima de toda a criação. A criação estará abaixo. Serão as primícias da criação, a evolução de toda a criação. Maravilha, né? Nem aos anjos o Senhor deu tanta glória assim, né? Presta atenção. Nova raça, não é anjos, é uma raça humana, diferente, com altos privilégios. Só futuramente o Senhor pode criar, né? Uma raça mais evoluída do que os remidos, com sangue, eu não sei criar, mas atualmente são os mais evoluídos, são os excelsos, são os remidos, irmão. As primícias do Cordeiro, o amor dele, a glória dele. Se que ele crie, que ele é criador, vai criar outros também que seja a glória dele. Mas atualmente a glória do Cordeiro é a igreja, é os santos. A imagem dele, é a alegria dele, é o orgulho dele eternamente. Obviamente não fará mais um feito desse, que não haverá mais pecado no futuro eterno. Então eu creio que é o patamar, que é o limite, né? Que maravilha, né? Nunca fez isso e nunca mais fará. Não haverá mais pecado. Nunca saiu da glória para ser um ser humano significante comparado à glória dele. Tampouco sentiu dor, nunca sentiu dor, sentiu aqui desprezo, injustamente. Vai acabar com tudo, nada mais pecado, então não vai mais acontecer isso. Ou seja, é um feito histórico na eternidade, que não se repetirá mais. Nunca se repetiu, nem se repetirá mais
é a morte do Cordeiro, é o sofrimento dele, não vai ter mais. Foi um evento único, como o arrebatamento será um evento único, glorioso. Único e glorioso, altamente glorioso. Como seus santos sentados na mesa do Cordeiro, será algo glorioso, jamais visto, que não será visto novamente. Não foi visto, não será. Imagine o tanto de glória que é infinito e de amor sairá do Pai, do Filho e do Espírito Santo que estará à mesa. Felicidade do Cordeiro, alegria, que ele vai emanar em todos os habitantes do céu, em toda a existência, porque ele vai restaurar tudo. O tanto que os anjos vão se regozijar, mais do que se regozijam, por isso que eles estão ansiosos esperando, que vai sair uma unção poderosa, um arrebatamento, nascer nas bodas do Cordeiro. Como o Juan viu, sabia que tinha coisa melhor ainda para vir. Céu assim, sempre tem mais. Os anjos sabem disso, que vai ter mais, infinitamente mais, quando a igreja for arrebatada. O Pai vai liberar amor e riquezas infinitamente jamais conhecidas. Jamais conhecidas. Está dando para entender ou não? Você quer perder isso aí? Os anjos já experimentaram grande poder e glória, mas esse poder e glória ele é crescente a cada momento. Mas só que quando Cristo arrebatar a igreja, haverá algo incompreensível. Crescerá uma dimensão de paz, de alegria, de inteligência, de evolução, que só Deus sabe o que Ele vai fazer. Só Ele sabe o que Ele vai fazer. E Ele vai distribuir o que vai sair dele e iluminar todos que estiverem lá. Por isso que Ele diz que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não chegou até o coração. É o que Ele tem preparado. Coisas que nem os anjos viram ainda, nem sentiram. Sentiram, não sentiram nem viram. Ele sabe disso, que vem coisa tremendamente, infinitamente grandiosa saindo do Pai, de glória, de poder. Quando a igreja for arrebatada, estiver lá, sentados todos nas cadeiras de ouro, vestidos resplandecentes, todos que venceram o pecado pelo sangue do Cordeiro, todos que odiaram as suas vidas neste mundo, os que amaram, se transformaram na imagem de Satanás, vão estar lá no abismo, lá no inferno. E você vê, irmãos, que dentro falando dentro da igreja, não fala do mundo não precisa falar. E dentro das igrejas, até das santificadas, há vaidades. Há pessoas querendo acompanhar a evolução do mundo, de tudo que acontece, irmão. Igreja santificada, estou falando em igreja mudando, você esquece também. Estou falando das igrejas santificadas. Há pessoas ali que querem evoluir a evolução da moda, evolução do estudo, evolução de gírias, evolução de política, de tudo, quer estar ali acompanhando. Cristo falar que vai levar a pessoa, ele fala para nos preparar, ela morre, não quer ir. Vai deixar não sei quem mais. Você está tão pregado no mundo presente que não quer sair, não. Quer continuar a se transformar dia por dia na imagem de Satanás. Vai se transformando de glória em glória, vai se transformando em treva em treva. Até virar um monstrozão, feião. O Giodai, sendo o Giodai, que era um monstro, quem se lembra? Quem se lembra, não? É dos Changeman. Se lembra não, Juan? Até por Juan não, né? É um monstrozão assim com o braço grande, com um olho bem grandão assim. A cabeça dele é um olho. Os braços esqueletizados, ainda só assim. Coisa assim, todo.
Aí ele soltava um poder, aí batia no monstro, tinha sido morto, aí o monstro ficava grande. Aí ele saía cansado. É o monstro velho idoso. É o Giodai. Tudo são demônios, né? Então você quer se transformar nesse monstro que acorda. Olha, e ir para o mundo. As crianças brincando com esse monstro. Tá com o monstro ali brincando, desenhando, brincando, jogando, se transformando na imagem deles. Começam a ficar violentos, começam a ficar igual o monstro. Tudo que o monstro ou o desenho do videogame, né, dos games, faz, eles querem fazer. Ou seja, o espírito que está lá passa para dentro da criança, do adolescente, do idoso, do caduco, do rei caduco sem vergonha, também que joga. O velho caduco sem vergonha fica do mesmo jeito. Ali. Aquele se conta aquele jogo de morte, matando os outros, né? Fica com sede de matar os outros. Um jogo violento. Se transformando na imagem do jogo daquele demônio. E ele já está dentro da pessoa. Por isso que os jovens, os adultos, tudo com depressão. Aquele jogo, se o mais simples seja, é demoníaco. Põe isso na sua cabeça. O jogo é demoníaco. Ou futebol, ou game, competição. Competição é emulação, está de emulação. Competir com o outro. Está se competindo. Levanta o ego da pessoa. A pessoa quer ser melhor. A Bíblia proíbe. Então, for levar para o mundo, sem contar que os cantores se transformam para Satanás, faz tatuagem, coloca piercing, alarga a orelha. Agora a moda é transformar em Satanás mesmo, né? Tem o diabão, né? Tem o tatuador que é o diabão e a diabinha. Parte a língua no meio, igual a cobra. Põe um chifre aqui, né? Eles põem um chifre, faz assim, põe um chifre. A onda agora é isso aí. Faz bem, faz anos, né? 20 anos já. Tá só pagando mais. Tem que estar na internet, você vê o diabão, né? É cabelo pintado. E a pomboidinha parece cabelo pintado. É batom, é maquiagem, todo tipo de coisa. Agora é uns riscos aqui, igual o Egito, né? Faz uns riscos nos olhos. Agora é uns pra cima, sobrancelha cortada. Não tem mal que inventar, não. Outros agora é assim, ó. Rabia assim, até aqui. Não tem mal que inventar, não. Outro agora é tipo um adesivo na coisa, na sobrancelha, um adesivo que você tira o brilho. Um adesivo. É inventando dia por dia coisa. Sem contar as roupas que andam igual os demônios. A imagem dos demônios, as mesmas coisas das roupas. Saiazinha rachada, saiazinha mostrando as canelas, né? O demônio quer mostrar as patinhas. Mesmas coisas, irmão. Slide, com as calças apertadas, só que tem, né? Porra, andando por aí, as mulheres, os homens. Olha os homens também usando. Eu vi um homem e uma mulher andando com as mesmas calças. Dois demônios andando. Estão se transformando na imagem de monstro, de demônio, não na imagem de Cristo e a Deus. E vai falar para vestir uma roupa decente para ver? Estou calor. Não, sei o que, sei o que. Não, sei o que. Só o morder, você não dá logo um pouco. Aí eu vou morder a gente. Falar com coisa. Falar longe de correr. Não pega. Dá uma armadilha, que as armadilhas pegam de mal, né? Diabo. Até pegar a pessoa. Transformando em monstro. Sem contar que mata a pessoa por qualquer coisa. Escola, esquarteja, bebe sangue, estupra crianças bebês nos rituais. É o tipo de coisa. Homem com homem, os pais do santo, né? Faz aquele ritual. Amor, se eu for falar coisa aqui. Coisas que são monstros realmente que fazem. Não é mais ser humano, irmão. Não é. Não é mais ser humano. Ele não faz isso aí. A pessoa quando nasce,
Inclusive o Senhor me mostrou olhando para o bebê encarnado. Pessoa quando nasce, o bebê nasce com pecado, gerado de pecado. Mas não processa ainda. Se morrer, vai para o céu. Mas quando começar a processar 3, 4 anos, 5, dependendo do bebê, Deus acolhe tudo bem. Mas Deus é misericordioso, vai dando a oportunidade de crescer para ter seus inimigos. Mas se vir a catástrofe, vai tentar. Já tem entendimento do pecado. Então nasce ali, tão bonitinho, né? Que vê que é, apesar que parece um joelho, né? Tem bebê, mas vai ficando durinho, né? Sai naquele corinho, tudo ficando bem bonitinho. E vê que é inocente, né? Aí passa 100 meses, passa um ano, aí irmão, completa 1 ano e pouco, 2 anos, 3, 4, vai perdendo a inocência. Vai se transformando num monstro. E vai ficando mais velho, com o cabra velho, já velho, de 80 anos, tá um monstro usando, vai o Giodai. Vai lá onde os monstros estão, irmão. O monstro não pode ficar correndo por aí não. Monstros destrói. Vão ser recolhidos à prisão que Deus criou para os monstros. Os anjos, quando o pecado viraram monstros, Deus criou o inferno para eles. Vão para lá. Está entendendo ou não? Como as suas decisões, o que você vê no mundo gosta, ouve, vai transformando você na imagem de Satanás no monstro, dia por dia vai sofrendo a mutação, até chegar a velhice, morrer, não tem mais jeito de tirar essa mutação, e vai ser recolhido ao paraíso dos monstros. Mas estou provando para que venha entender que o que você vê, o que você ouve, a sua má companhia, o que você gosta, transforma você em um monstro. Fisicamente, dá para ver. Espiritualmente, se você vê, você corre. Como o depoimento do irmão, ele disse que não era casado com uma mulher, estava em fornicação, era jovem, aí foi chegar perto da mulher, viu um demônio na mulher, que era ela, e a caatinga que saía dela, e mola, correu, vestiu as calças e foi embora. Já ia tirar a roupa para agarrar a mulher nua, aí Deus abriu a visão dele, viu ela em semelhança de demônio, e sentiu o fedor que estava lá, que o demônio fede. Aí ele mola, nunca mais eu pedi, ele estava lá. Ele é de São Paulo, ele. Aí foi orar a Deus, para Deus enviar uma esposa para ele, Deus enviou. Aí ele tem que, né, essas coisas. Aí cachetou. Mas Deus mostrou o mundo espiritual como é, irmão. Mostrou como é. Ela ali está se prostituindo com o outro. Era o demônio da pombogira dentro dela, o canto, prostituindo ela. Ela estava transfigurada em monstro. Se ela se arrepender, aceitar Jesus e não fazer mais isso, o monstro vai sair na mesma hora. A pessoa vai se transformar em imagem de Deus. Não está tudo perdido, não. Já tem glória a Deus, né? Quando o demônio a pessoa manifesta até legiões, a pessoa tem a imagem de não sei quantas monstros dela e olha. Tem legiões, dependendo de 1.000 soldados, 2.000, 3.000, tanto legiões romanas, de soldados romanos, de qual legião está falando. Mas no mínimo 2.000 soldados na legião. É mesmo, 2.000 demônios dentro da pessoa, ela é a imagem de 2.000 demônios. Por isso aquele endemoniado de Gedara quebrava os milhões, quebrava as correntes. Ele tinha 2.000 demônios dentro dele, irmão, com força. E todo mundo chama ele dele, estava um monstro. Aí Jesus expulsou o demônio e ele voltou a ter raciocínio normal, ser a imagem de Deus. Voltou. É para a gente criar medo mesmo, porque é a verdade.
Tem que tomar cuidado. Ouça a pregação. Para que o Espírito Santo fale aí, irmão. Eu posso dar tudo aí, mas o Espírito Santo vai ficar igual da outra. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Que está dizendo. Para você pegar temor, não se transforme na imagem de Satanás atrás das coisas desse mundo. Você sente desejo, todo mundo sente. Controle seus desejos. Olha a Deus, não faça, para que você glorifique a Deus. E se transforme de glória em glória a imagem do Criador. E tem a proteção aqui. E ergue a vida eterna. Vem a tentação, óbvio que vem, todo mundo é tentado, irmão. E quando você está sendo tentado, põe na sua cabeça que é o espírito maligno que está ali, não é coisa boa não. Então ore e expulse ele dele, sangrando o pé para ele. Amém. Estava no campo aí com o espírito homossexual, estava lá dele me perturbado, irmão. Me agrediu, sentiu uma coisa ruim. Eu sempre a gente repreende, eu repreendi aqui. A mulher até olhou para mim. Ele tem um irmão, disse que está ali. Aí o outro espírito, nossa, tudo bom? Como é que está você? Conversar com ele agora. Na cara, tudo bom? Abraçar ele. Faça isso com as suas más companhias, irmão. Má companhia tem má companhia dentro dela. Ao redor, tá vendo? Ninguém sabe quantos tem. E você abre seu coração, entra dentro. Aí, tanto que você zelou pela imagem de Cristo, está indo embora a imagem de Cristo agora para a gente sair. Está ficando de coisa ruim. Vem na internet, ouvindo, que não é para ouvir. Na Síria, que não é novidade, os países muçulmanos, principalmente na Síria, que as crianças desde pequeno, com 5 anos, são treinadas com fuzis na mão para matar o povo de Israel. Tem os campos de concentração, e até a reportagem deles, que as mulheres muçulmanas têm as crianças e elas são treinadas lá com 10 ou 15 anos, ou é 12, sai o exército. Elas são treinadas desde pequeno. Passa até um homem lá dando uma rapada na muçulmana lá, batendo nela, porque ela tinha direito de ser filho. E é legal, isso para ele não é legal, não. É legal, são quartéis que tem. Aí as crianças saem de lá, com 10 a 12 anos, já vai para o exército. Estão criando monstros. Fisicamente e espiritualmente. Estão fazendo a cabeça das crianças desde pequeno. A odiar os outros, a pegarem armas. Os governos fazem isso. Ensinam as crianças desde pequeno as coisas erradas. Para crescer um adulto achando que é certo. Passar para os filhos. Monstros criando os outros monstros. No lugar de estar criando a imagem e semelhança de Deus, estão criando a imagem e semelhança de Satanás em si, passando para as crianças, para as gerações. Por isso que o inferno está cheio. Gerações e gerações estão indo de lá. Por isso que é importante o ensino. O verdadeiro ensino. E tem muitos, por falar, passar todo dia falando sobre o que fazemos e nos transformamos de trevas em trevas. Também do que fazemos e nos transformamos de glória em glória. Tem muitas coisas. É só ler a Bíblia e basta. E tudo que o mundo lhe oferecer é mal. Acabou. Se você nem ler a Bíblia, tudo que o ego mulher é mal, pronto. Já sabe que é mal. Não vai oferecer nada que é bom. As escolas não vão ensinar nada que é bom. Você aprende o que é mal é nas escolas, não é em casa não, irmão. Casa, se vê o que é mal, vai fazer, obviamente. Mas o que aprende o grosso mesmo é nas escolas, que é mal. É droga, é prostituição, é namoro, é mentira, é engano, é apelido, é briga, é contenda, é palavrão, é responder professor. Dentro das casas, em vez de nós vezes ver uma briga com o pai e com a mãe é diferente.
Tá vendo? Nem todos, é pouco. Mas o grosso mesmo de aprende é lá, na faculdade, na escola. Então você vê todo tipo de moralidade na escola. Não quero ser mulher, quero ser todo tipo de coisa. É roubo, é não se prostituir para ganhar vida. Tudo que o mundo oferece, você vê lá, a propaganda, pode ver que é errado, o mundo é bom. Você vê já um bocado de gente ali querendo aquilo ali, é mal. É mal. Fosse bom, não queria. Quando ele não. Vamos ficar de pé, irmão.